queiram escutar a palavra de Deus, diga amém. Fala, mano. Depois disso me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam umas águas por debaixo do limiar do templo para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas desciam pelo lado meridional do templo ao sul do altar. Então me levou para fora pelo caminho da porta norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho da porta oriental, e eis que corriam umas águas pelo lado meridional. Saindo o homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos arteiros. De novo mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Ainda mediu 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar. Um rio pelo qual não se podia passar a val. Capítulo 40, apenas o verso de número 1. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, no ano 14, depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. E se você pode, diga amém. Amém. Amados, Cordovil já me conhece de alguns anos e sabe que eu sou uma pessoa que eu nunca omiti a minha paixão e o meu fervor que eu tenho pelo livro de Ezequiel. É um livro de uma interpretação não muito fácil. Por isso nós, ou pelo menos eu tenho como um livro turvo, um livro de uma dificuldade de interpretação grande. Isto é que me dá este interesse, a curiosidade e a paixão pela hermenêutica, e obviamente pela exegese bíblica. Me seduz, me encanta e me faz estar sempre apaixonado pelo livro do profeta Ezequiel. Ainda que esse livro não seja tão fácil de se compreender, com o passar dos anos, o uso excessivo, talvez da leitura, ou pelo encanto que a igreja tem, e me desculpe, isto não digo de forma prepotente, de forma nenhuma, até porque quem me conhece sabe que não sou. Mas a igreja não é seduzida pela interpretação dos textos. Ela é encantada pela epígrafe do texto, e que supostamente o texto está querendo dizer e muitas vezes não diz. E o uso excessivo desses textos, que parece encantar, mas que o contexto é pesado, fazem com que a igreja use textos de forma excessiva, e Ezequiel não foge à regra. Há 2 capítulos marcantes no livro de Ezequiel, por mais que alguns de vocês não sejam apaixonados como eu sou e não tenham tempo de se aprofundar neste livro. O capítulo 37 e o 47, eu tenho a plena convicção que todos os que estão aqui já ouviram, conhecem, leram, estudaram e ouviram canções que fazem menção e exaltam a beleza desses textos. O 37 é o retrato da esperança do povo sobre estar perecendo com o cativeiro babilônico, e mais 3 interpretações sem ferir as vertentes desse texto. E o 47 que leva por epígrafe o rio purificador, ou o rio que dá vida, ou o rio que sarava. Só que o capítulo 47, ele faz parte de uma sessão profética. E nós não devemos estudar o capítulo 47 isolado. Ou seja, torna-se mais difícil a compreensão da leitura apenas do 47. Nós devemos interpretar a sessão toda, que começa do 40 e estende-se até o 48.
e a formação desta sessão profética, que é condizente, obviamente, com a mesma visão, só que fragmentada em capítulos para melhor compreensão e alusão do texto, nós teremos aqui uma das sessões proféticas mais difíceis de serem interpretadas de toda a Bíblia Sagrada, ok? Do capítulo 40 ao 48 está uma das sessões proféticas mais difíceis de serem interpretadas de toda a Bíblia Sagrada. O grau de dificuldade de interpretação se dá pelo fato que Ezequiel está vendo algo particular. Obviamente, se ele está vendo, outros não estão vendo junto com ele. Claro, eu digo particular no sentido de respaldo bíblico. O que ele está vendo nesta sessão profética, Jeremias não viu, Isaías não viu, Amós não viu, Obadias não viu, nenhum outro profeta do Antigo Testamento teve a oportunidade de visualizar o que Ezequiel está vendo. Agora, o que deixa um pouco mais denso e complicado é que Ezequiel, além de estar vendo algo que não tem respaldo bíblico em nenhum outro livro, e isso fez com que houvesse uma grande crítica quando foi se formar o cânon sagrado, o cânon bíblico, dizendo que se não houvesse alguém capaz de interpretar estas sessões proféticas, contextualizá-las e aplicá-las, mostrando que é uma profecia fiel à vida e ao contexto de Israel, este livro corria um sério risco de ficar fora do cânon sagrado. E ele está vendo um templo. Daí então nasce a interrogação, por que é que ele está vendo um templo e isto torna-se difícil interpretar? É que este templo aqui é distinto. Primeiro, que esse templo não existe. É um templo que ele está vendo em espírito. Segundo, esse templo não parece com o templo de Salomão, não parece com o tabernáculo de Moisés, não parece com os tabernáculos de Davi. E quando eu digo que Davi tinha um tabernáculo, eu digo pela variação da expressão tabernáculo, Orel ou Mispá, que pode ser uma distinção da aplicação destas palavras ou desses termos, segundo a qualificação, a estrutura desta casa. Então Davi, quando toma a cidade de Jebus, através do seu capitão Joabe, entrando pelo canal de Guion, que é o canal que trazia água para a cidade dos Jebuseus, que mais tarde recebe o nome de cidade de Davi, implantada e reconhecida até hoje como cidade de Jerusalém, Davi edifica duas casas que são chamadas também, interpretadas por tabernáculos, que fazem tipos de Cristo. A primeira casa é a sua casa real, o seu palácio, feito de madeira de cedro, que está vinculado com o texto de Isaías capítulo 16, que faz menção à realeza de Cristo. E o outro é a tenda, feita por cortinas, que abrigava a arca de Deus. Obviamente, o templo de tabernáculo de Moisés, que ficou preso ou parado, vamos dizer melhor parado, não preso, no monte de Gibeão, haviam sacrifícios normais lá, e durante a arca, turnos de sacerdotes que adoravam a Deus em determinadas partes da manhã, tarde e noite, que faz menção do sacerdócio de Cristo, apontando para Hebreus capítulo 7, do segunda linha de Melquisedeque. Ele é sacerdote e também é rei. Ele é rei e também é sacerdote. E isto faz com que o monte de Sião nunca seja abalado, porque aqueles que confiam no Senhor são com o monte do Sião, que não são. Por que não são abalados? Porque o sacerdote rei está guardando a vida daqueles que confiam no Senhor. Perfeito? Não parece com esses dois tabernáculos. E também não parece com o tabernáculo de Zorobabel e nem tampouco com o tabernáculo de Herodes. Esse templo é distinto. Distinto que ao ponto da descrição do capítulo 40, há um ser de bronze com dois instrumentos de aferir medidas nas mãos. Esse ser de bronze será uma espécie de guia de Ezequiel para que ele contemple e ande durante este templo e entenda o que está acontecendo. Perfeito? E o que está acontecendo é estranho. Quem entra pelo norte tem que sair pelo sul, quem entra pelo sul deve sair pelo norte. Há um príncipe posto na porta, as pessoas passam por essa porta, ouvem a palavra desse príncipe, são abençoados. O templo não abre durante a semana, apenas abre durante o sábado. Há um altar que do lado meridional há uma fluência, há um fluir de águas, e este fluir de águas está rompendo pelo limiar da porta do templo, está crescendo e vai crescendo ou trocando de nível segundo as medidas específicas desse ser de bronze com esse instrumento de aferir medidas, e as medidas são 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados e 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados e 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados e 1000 côvados. Então, qual seria, Carlos, o caminho para uma melhor interpretação? Digo eu, e repito, digo eu, e quando eu digo eu, é que você não vai achar isto em livros, porque eu não uso comentário bíblico.
Pregador não pode se basear apenas em comentário bíblico, porque vai atrofiar a sua mente. Ele precisa ter capacidade de exegese e hermenêutica. Dominando a hermenêutica, obviamente, a exegese, ele consegue aflorar o raciocínio do texto e os comentários bíblicos serão apenas para suporte e manter o seu raciocínio coeso, não distante dos pais da fé e aqueles que têm capacidade de interpretação bíblica. E quando digo eu, o caminho que eu tomei para a interpretação disto está no capítulo 40, verso 1, que revela um hábito de Ezequiel de revelar datas. Então Ezequiel tem o hábito de citar datas semelhante ao capítulo 1, verso 1, que ele está dizendo. E aconteceu o quê? O quê? No 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu junto aos cativos, à margem do rio Quebar, vi os céus abertos e tive visões de Deus. Esta primeira interpretação, essa primeira data de Ezequiel, não é uma data de estadia de cativeiro, perfeito? É uma data vinculada à sua idade. Então ele está dizendo, quando eu alcancei a idade de ingressar no ministério levítico, eu vi a glória do Senhor sendo manifesta na Babilônia e sobre os céus da Babilônia. Então ele está dizendo que a Babilônia não conteve o chamado de Deus para a vida dele. Já o capítulo 40, ninguém aqui precisa ser estudioso para perceber que por mais que eu li, se não me engano, uma vez ou duas vezes, fica muito claro que parece que está fora de ordem cronológica o evangelista Márcio. Porque ele está dando duas datas, ok? Então ele está dizendo assim, 25 anos, e no 25º ano do nosso exílio, 14 anos depois que a cidade foi conquistada. Percebeu que aparentemente está fora de ordem cronológica? Porque se ele está dizendo 25 anos de cativeiro, ele está dizendo, eu já sou cativo. E se somos cativos, já somos conquistados. Como é que alguém pode ser cativo se não foi conquistado? Então, provavelmente, ele faz menção às duas sitiações. A primeira sitiação, Daniel e seus 3 companheiros são levados para a Babilônia, só que Jerusalém não cai. Na segunda, a classe alta de Judá é levada, o sacerdote Ezequiel está no meio. É nesta que Nebuzaradã, chefe dos exércitos da Babilônia, vem, destrói o templo, destrói o muro, em cumprimento das profecias de Jeremias, e Jerusalém está queimada a fogo. Só que Ezequiel está dizendo 25º ano. Se é o 25º ano, nós estamos raciocinando perto do meado deste cativeiro. Porque segundo a carta de Jeremias, e eu sei que Cordovil é uma igreja afirmada em Bíblia, mas só digo a título de refrescar a memória dos santos, é que Jeremias, inspirado por Deus a escrever uma carta, Deus está dizendo, coloque algumas recomendações nesta carta. E diga ao povo deste cativeiro que não será menos ou mais, mas será de 70 anos. Como será de 70 anos, cumpre-se um ciclo de vital de perfeito estado. Passando de 70 em enfado e cansaço, podemos fazer alusão a uma geração. Então, 70 anos em perfeito estado, vocês passam aí. No entanto, orem pela paz da Babilônia. Se houver paz na Babilônia, haverá paz para vocês. Construam casas na Babilônia. Façam projetos na Babilônia. Porém, pensei eu, os pensamentos que tenho de vós não são pensamentos para a morte. Então Deus está dizendo, cativeiro babilônico não mata, cativeiro babilônico limpa. Segundo Isaías, é representado por vara, e vara é o instrumento de correção de conduta de uma ovelha. Deus está dizendo, o que para vocês é morte, é para mim uma vara que está endireitando o vosso andar na minha presença. Qual é a sua intenção, ó Deus? Chamar um povo dentro de um outro povo para viver a glória da segunda casa profetizada por Ageu e Zacarias. Então Deus está purificando o povo através do cativeiro babilônico. Só que esta purificação não é fácil de compreender, porque nós estamos tratando dos cativeiros. Meu humilde entendimento, o cativeiro mais perigoso da Bíblia Sagrada. Novamente digo eu, aqui está o cativeiro mais perigoso da Bíblia Sagrada. Como é que você vai trazer por similar um cativeiro mais perigoso do que o egípcio? Não dá. Até porque, Carlos Júnior, são 70 anos e você não pode comparar com 450, com aproximadamente 250 de opressão intensa. Como é que se nós pegássemos só a opressão de cerca de 250 anos e trazer por similar 70, parece que o raciocínio não é coeso, parece que seu raciocínio é forçoso. Eu digo, claro que não. A diferença não está em tempo, a diferença está na forma de oprimir. A distinção é muito clara. Em Egito, no Êxodo capítulo 1, há duas coisas que está incomodando. Há um fato que está incomodando, na verdade, o faraó. E o que é que está incomodando o faraó? Duas coisas, bem, na verdade são duas. O crescimento e o fortalecimento. O crescimento e o fortalecimento. É por isso que o Egito parece com o mundo.
Porque o mundo não gosta de ver o cristão que é a nós crescer e se fortalecer. Crescer e se fortalecer. Ora, se o cristão que está nele cresce e fortalece, eu tomo duas medidas. Quais são as duas medidas? Primeiro, tratando com dureza o trabalho dos hebreus. Segundo, cometendo o genocídio que, segundo a história, as crianças eram lançadas no Nilo e mortas afogadas. Então ele está dizendo, se eu tratar com dureza o vosso trabalho, não para o vosso crescimento, o vosso fortalecimento, eu corto pela raiz aquilo que vai crescer e se fortalecer. Mas toda vez que ele oprimia, deixa claro o texto que a opressão é externa e não interna. E aí a quebra da eficácia do raciocínio de Faraó. Por quê? Porque ele acreditava que a agressão externa iria estancar o crescimento e fortalecimento. E o tiro sai contra a própria casa. Porque diz o texto, toda vez que Faraó oprimia, mais o povo de Deus crescia e obviamente se fortalecia. Qual é o raciocínio de Faraó? Eu vou agredir por fora, mas Deus dizia, eu vou sarar por dentro. Faraó dizia, eu vou oprimir por fora, Deus dizia, eu vou aliviar por dentro. Faraó dizia, eu vou acorrentar por fora, Deus dizia, eu vou libertar por lado de dentro. E Nabucodonosor tem uma visão semelhante à de Alexandre o Grande. Obviamente, Alexandre o Grande é um apreciador das culturas dos povos que são controlados por ele. Só que a excelência da filosofia e da cultura grega excede logo a cultura do tempo de Alexandre o Grande. Mas ele era um apreciador e preservador dessas culturas. Já Nabucodonosor é o tipo do colonizador tradicional. Ele traz o povo cativo, abre este povo, tira deste povo o seu sentimento cultural, implanta neste povo um sentimento babilônico. Então há uma inversão de cultura. E o que é cultura? Um conglomerado complexo de artefatos, bandeiras, utensílios, fala, comida e etc. Então a cultura influencia mais do que a genética. O meu comportamento vincula-se mais à cultura do que à genética. Segundo o canal de esponja, dito e ensinado pela antropologia cultural, somos um processo de esponja que absorveremos aquilo que está à nossa volta. Então, se eu sou filho de brasileiro, mas nascido nos Estados Unidos, vou falar como americano, me vestir como americano, comer como americano e pensar como americano. Sou geneticamente brasileiro, mas tenho a cultura de um americano. Ou seja, troca de comportamento. Qual é a intenção de Nabucodonosor? Deixar este povo aqui trocar o seu comportamento. É por isso que a arqueologia comprova que o maior banco da Babilônia não pertencia a uma família babilônica, mas uma família judia. Vou repetir, quem foi rico para a Babilônia enriqueceu mais ainda. Quem foi próspero para a Babilônia prosperou mais ainda. Babilônia é lugar em que os judeus tinham casas, comércios e até casavam com as próprias babilônicas. Por quê? Porque babilônica tirou o senso cultural, desequilibrou por dentro e não por fora. Aparentemente estavam soltos por fora, mas Nabucodonosor dizia, estão acorrentados por dentro. Por fora eles estavam sem fardo, mas por dentro estavam oprimidos. Por fora estavam sarados, mas por dentro estavam machucados. A prova é que cumprimento da profecia de Isaías sobre acerca de Ciro, e Ciro tomando a Babilônia, aproximadamente 50 mil judeus saíram de Jerusalém. E o restante não conseguiu sair, porque eles não conseguiam abrir mão do investimento da Babilônia. Ora, há algo que está colocando a fé deles em xeque. Como é que eu vou abrir mão de um tempo na Babilônia de investimento para viver uma promessa que eu não conheço em Jerusalém? Porque só vive promessa em Jerusalém quem tem coragem de abandonar a Babilônia de uma vez por todas. Só que Ezequiel não é só profeta, Ezequiel é sacerdote. Se vocês fizerem como a igreja de Beré e ver que o meu raciocínio é coeso, no capítulo 1, verso 3 diz assim, veio a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote. Perceba que o versículo está qualificando Ezequiel como filho de um sacerdote. Se ele é filho de sacerdote, ele vem de linhagem levítica. Se ele vem de linhagem levítica, nada além dos levitas. Para conhecer a importância de um templo, a importância de um altar, a importância de um culto como esse existir, a importância da casa do Senhor existir, porque os levitas estavam estritamente ligados ao templo do Senhor e separados a Deus para trabalharem no templo do Senhor. Era um povo separado e santificado a Deus por isso. Agora imagine isso na cabeça de um sacerdote, profeta, que está vendo o povo secando, e volta a dizer sobre o Egito, mais de 400 anos lá, e o texto não diz que eles secaram como ossos secos espalhados sobre o vale em superlativos sequíssimos. Eu estou dizendo, menos de 70 esse povo já está sequíssimo. Acabou a esperança. Em menos de 70
Ele já não tem expectativa de sair da Babilônia. Agora Ezequiel está num lugar que não tem um templo como esse para dar um culto, uma festividade, um congresso, um simpósio, uma escola bíblica dominical, não tem uma banda maravilhosa como essa, para tocar, entoar louvores a Deus, não tem glória, não tem aleluia, sim altares erguidos nos jardins suspensos, com monumentos erguidos aos deuses adorados na Babilônia, sendo o Deus mais adorado Marduk e o Deus do rio Quebar, chamado Enlil, que era o Deus em forma de serpente que fez separação entre os céus e a terra. Então Ezequiel está olhando para a Babilônia e talvez cogitando, Fabiano, se Deus não abrir um templo aqui, este povo vai perder o equilíbrio. Se não tiver um culto, a igreja perde o equilíbrio. Se não tiver festividade, a igreja perde o equilíbrio. Se não tiver um congresso, a igreja perde o equilíbrio. Se não tiver culto de domingo, a igreja perde o equilíbrio. Ou Deus abre um templo e esse povo vai ser enterrado na Babilônia. Só que quem manda na Babilônia é Deus. E quem manda em Nabucodonosor também é Deus. E quem está na Babilônia é o povo de Deus. Então Ezequiel está dizendo, quando o povo estava mais seco do que ossos espalhados sobre o vale, quando a esperança havia perecido, veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Para lá onde? Para um templo que não tinha na Babilônia, para um templo que não tinha na terra. Era Deus dizendo a ele, ainda que aí embaixo, no Rio de Janeiro, na cidade alta, não existam igrejas, se um povo que se chama pelo meu nome estiver na cidade alta, nunca perderá o equilíbrio, pois há um templo aqui na glória que não fecha as suas portas e sustenta a fé do meu povo. Agora perceba que ele vai andar neste templo, como se houvesse algo funcionando de forma profética. Só que do lado de fora do templo, no capítulo 47, ele está vendo um fluir de águas, um nascer de águas nesse templo. Ao mesmo ponto que este fluir de águas está acontecendo, esse ser de bronze do capítulo 40 se apresenta com o instrumento de ferir medidas e vai tirando medidas exatas. Quais são essas medidas exatas? 1000 côvados, 1000 côvados, 1000 côvados e 1000 côvados. O nosso sistema métrico é 500 metros, 500 metros, 500 metros e 500 metros. A medida não é decrescente ou crescente e nem oscilante. A medida é específica, exata. 500, 500, 500 e 500. 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 A cada 500 medidos, as águas vão trocando de nível. Então 500 as águas tocam artelhos, 500 as águas tocam joelhos, 500 as águas tocam os lombos, 500 é profundo demais para andar. Se são medidas específicas exatas, dá a entender que as medidas são intencionais e pré-determinadas. Para quê? Para que cada medida toque uma parte específica do corpo do profeta. Então esse ser está provocando uma ação em Ezequiel, dizendo, para você não cair na pressão da Babilônia, você deve permitir que o fluir do rio toque na sua vida. Você deve permitir que o que está nascendo na igreja toque a sua vida. Para você não perder para a Babilônia, você deve permitir que o que está fluindo da igreja envolva a sua vida. Envolver como assim? 500 toca artelhos, 500 toca joelhos, 500 tocam lombos e 500 você tem que entrar de cabeça. Medidas específicas para lavar lugares específicos. Medidas específicas para lavar lugares específicos. Então Deus está nos ensinando aqui esta noite de Vinéia. Está dizendo, vocês não devem vir só a festividades. Vocês devem permitir que o que está acontecendo neste aniversário toque os seus artelhos. Você deve permitir que o que está nascendo deste templo toque os seus artelhos. Porque artelho é o aparelho locomotor do corpo. Ajuda na caminhada, na corrida e no salto. E na verdade os pés têm 2 pontos que chamam a atenção. Primeiro, suporta a pressão. Segundo, devolve equilíbrio. Por quê? Porque a estrutura do pé suporta a pressão, ok? Este corpo aqui de 65 quilos está fazendo pressão sobre os meus pés. Há corpos aqui de 80, de 90, de 100 quilos, de 75 quilos, que fazem pressão numa estrutura aparentemente que não deveria suportar pressão. Uma medida de 40 centímetros, 39 centímetros, 38 centímetros, 36 centímetros, perfeito? Se eu pegar uma Bíblia aqui e aproximar do ventilador, o vento que esse ventilador está fazendo, segundo a lei da física, é vento relativo.
O vento relativo desloca o ponto de pressão sobre a folha da Bíblia, tirando a Bíblia de estado de inércia para a dinâmica. Então a folha torna-se mais leve e começa a balançar. Quanto menos pressão houver, mais dinâmica haverá. Quanto mais pressão houver, estado de inércia acontecerá. Se eu pegar um copo de água e colocar sobre a Bíblia e fazer uma pressão superior ao impulso ocasionado pelo vento relativo, não se desloca o ponto de pressão e a folha está parada em estado de inércia. A pergunta seria, como é que um pé de 30 centímetros, 35 centímetros, 40 centímetros, suporta uma carga de 80 quilos, 100 quilos e consegue empurrar, andar com esta carga? Porque os pés estão dizendo para o corpo, independente da pressão que haja, nós teremos capacidade de andar debaixo de pressão para a glória de Deus. Só que os pés também têm dedos que dão equilíbrio, então a estrutura suporta a pressão e o dedo auxilia para o equilíbrio. Sem dedo você não tem equilíbrio, com dedo você tem equilíbrio. Então os pés estão dizendo para o corpo, nós suportamos qualquer tipo de pressão sem perder o equilíbrio. Nós suportamos qualquer tipo de pressão sem perder o equilíbrio. Nós suportamos qualquer tipo de pressão sem perder o equilíbrio. Daí está a diferença do que serve para o que não serve a Deus. Porque o sol nasce para o justo, nasce para o ímpio, a chuva desce para o justo, desce para o ímpio. E a igreja tem que parar com este mau hábito, este mau costume, desta síndrome de perseguição, que só eu sofro, que coitado de mim, que as coisas estão difíceis. Foi aceitar Jesus que o mundo virou. Pare e cresça. Todo mundo sofre, todo mundo chora, todo mundo apanha. A distinção de nós para os que não servem a Deus está no comportamento e na reação que temos perante as pressões da vida. Porque quem não tem Jesus, na primeira pressão quer assaltar para sustentar a família. Na primeira pressão quer cheirar para esquecer dos problemas. Na primeira pressão quer beber cachaça para achar uma rota de fuga. Na primeira pressão quer falar palavrão e sair no braço para mostrar quem ele é. E o crente não sai no braço, não cheira cocaína, não fuma maconha, não bebe cachaça, não vai para balada. E o mais lindo, você está debaixo de pressão na família, no emprego, na finança, na vida emocional. Era para você ter perdido o equilíbrio, está jogado dentro de casa, mas para vergonha do diabo, você não perdeu o equilíbrio debaixo de pressão. Quem está recebendo esta palavra, levante a mão para glorificar ao nome de Jesus de Nazaré. Segure nas mãos da pessoa que está ao seu lado, por favor. Segure, porque esta palavra é para você e não é para quem faltou. Esta palavra é para você e não é para quem ficou em casa. E eu estou pregando para pessoas que não vão arregar para a vida. Eu estou pregando para pessoas que vão atropelar o diabo. Então chacoalhe a mão desta pessoa e diga, enquanto tiver rio na igreja, nem na família, nem no emprego, nem sem dinheiro, nem com dinheiro, nem sem fama ou com fama, nós perderemos o equilíbrio, pois o rio de Deus se colocará de pé. Quem recebe isto, levante a mão do teu irmão e glorifica o nome de Jesus. Será que é interessante eu vincular esta aplicação minha, como costumeiramente faço quando raciocino sobre esse texto, com um salmo que diz, eis o nosso segredo, irmão, eis o teu segredo, irmã, eis o teu segredo, irmão, olha o teu segredo aqui, o Senhor é nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes transportem-se para o meio dos mares, ainda que a água fique turva, ainda que a terra se mova e os montes sejam saculejados pela braveza dos mares. Você, moço, está entendendo o que eu estou dizendo? Talvez alguém não entendeu, então eu vou explicar o raciocínio. Ele está dizendo, o Senhor é tão refúgio, mas é tão minha fortaleza, que ainda que os montes sem pernas criem pernas e andem para as águas, ainda que a água clara torne-se escura, ainda que a terra dinâmica, mas
só perceptível aos meus olhos sobre o nascer e o pôr do sol, mas esteja um dinamismo perceptível aos meus olhos. Ela começa a girar, eu começo a perceber que ela está girando. Ainda que os montes inabaláveis sejam saculejados sobre a braveza dos mares. Resumindo, eles não entenderam ainda, Fabiano. Porque se eles tivessem entendido, eles tinham dado no mínimo 1367, glória a Deus. Mas eu vou explicar para eles. O salmista está dizendo: ainda que eu olhe para a minha vida e tudo perca a sua naturalidade, ainda que eu olhe para a vida e não tenha discernimento do que está acontecendo, ainda que tudo vire do avesso, minha vida vire de ponta cabeça, ainda que não haja uma explicação lógica, por que eu estou sofrendo, por que a porta fechou, por que de tanta pancada, ainda que eu não tenha discernimento de tanta luta e de tanta prova, ele diz: sela há um rio cujas correntes alegram-se. Quem está recebendo o que eu estou dizendo? Leva a alma, você está economizando, uma mão é pouca, levante as duas para cima, que eu quero liberar uma palavra de Deus para você. Sustenta a tua mão assim, ó. Sustenta a tua mão assim. Sabe por quê? Eu tenho certeza que você voltará para a tua casa sorrindo, e as tuas lágrimas se converterão em alegria, porque você chegou debaixo de pressão, quase perdendo o equilíbrio, mas há um rio que está sorrindo lá da glória, desaguando na cidade alta, passando em Divinéia, e te devolve. Quem recebe? Quem recebe? Um minuto, por favor, fecha a tua mão, abre a tua boca e faz aquele barulho que o diabo não gosta. Eu quero ver se você pode dar glória a Deus. Eu vou calar a boca para você dar glória a Deus. Deixa eu ver quem trouxe. Eu espero você adorar. Me ajude a pregar. Bata na mão no mínimo de 4 pessoas e diga: você não perde o equilíbrio. Nós não perderemos 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 o equilíbrio. Receba isso. Volta a trazer o playback para a igreja e volta a cantar, rapaz. Sai dessa caverna. Nós não perderemos o equilíbrio. Você continua medindo as águas. Você continua medindo as águas. Andou 500, vem mais 500. 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 Não perceberam? Nós servimos um Deus atemporal. O que é um ser atemporal? Deslocado do tempo. O Cronos não envolve Deus. Deus estabeleceu o Cronos, mas o Cronos não estabelece Deus. Ele é eterno, ele é, porque é isso, ele dá caráter de presciência. Se Deus é presciente, ele sabe exatamente qual é o limite de Ezequiel. E o limite de Ezequiel está no 3º côvado medido. Toca-se os lombos no quarto e ele não consegue mais andar e decide voltar para as margens do rio. Então você está entendendo ou percebendo que se Deus já conhecia que o limite dele é os lombos, qual é a intenção de Deus perder tempo fazendo isso aqui? 500, 500, 500, 500. Por que ele não disse: vai até onde você aguenta andar, vai até onde você pode chegar? Mas ele não faz isso. Ele não diz: vai até onde você pode ir. Deus, ele vai assim: 500, 500, 500. Por que Deus vai de 500 em 500? Porque a igreja não conhece escada rolante e nem conhecerá, porque o dono dela não gosta disso. A igreja não conhece rampa. A única rampa que tinha um texto isolado, e texto isolado não se faz doutrina. Desde o sonho de Jacó até o templo de Salomão, que as escadas eram de sândalo, feito com uma madeira avermelhada que soltava perfume, e a mesma material, matéria-prima que se fez os instrumentos do templo de Salomão. Eu estou dizendo que Deus gosta de degrau. Então Deus está dizendo: quer crescer, quer trocar de nível, suba degrau por degrau, degrau por degrau, degrau por degrau. Eu não consigo entender qual é a pressa de vocês crescerem e qual é esta fobia de crescimento. Porque o que Deus reservou para o Carlos não reservou para o Júnior. E o que Deus reservou para o Júnior não reservou para o Carlos. Então o fato de você ir, Júnior, apenas me inspira a continuar a subir os degraus. Mas eu não posso querer trilhar os degraus que você trilhou, porque é particularidade sua. Então deixa eu tirar algo aqui, que esses corinhos de fogo estão ensinando e você engole. Deixa eu tirar isto aqui, que você aplaude e até chora na presença do Senhor iludido, porque não lê Bíblia.
aqui não existe, é impossível acontecer puxada de tapete. Primeiro, golpe de Estado, quem dá é bandido, ok? E outra, inveja é doença. E aqui na igreja tem que ter invejoso. Aqui é a casa da misericórdia, invejoso pode ser liberto. E outra, irmão, todos que tentam puxar tapete do outro morrem frustrados, porque crente não está firmado em tapete, mas fixo na rocha firme que é Jesus de Nazaré. Então eu não preciso ter esta fobia de crescimento. Aqui eu tenho que crescer, mas crescer com equilíbrio. Eu subo um, para depois subir o outro, para depois... Então Deus está dizendo, tocou os artelhos, toca joelhos. Tocou os artelhos, toca joelhos. Eu quero que o que está fluindo aqui toque os seus joelhos. Eu queria muito falar, mas você já quer ir embora, você não quer mais escutar a mensagem. Só quem quer ouvir, dá um brado de glória a Deus que eu continuo. Para que lavar joelhos? Eu não sou formado em medicina, nem curso de medicina, nem enfermagem, ok? Mas se tiver um enfermeiro aqui, um médico, me corrija se eu estiver errado. O que é o joelho senão uma articulação complexa? A articulação mais complexa do corpo humano, firmada entre duas articulações, fêmur tibial e fêmur patelar, que dá caráter de rotação, flexão e extensão do corpo humano. Rotação, flexão e extensão do corpo humano. O que é que o joelho faz? Todos estão me vendo aqui? Estão me vendo? Eu vou ficar olhando para cá em respeito às irmãs que estão de saia, ok? Então, pastor, o joelho me dá esta capacidade aqui, ó. Perto da terra, longe da terra, perto da terra, longe da terra. O joelho me dá este domínio de, ao perceber que estou muito próximo da terra, ter a capacidade de me afastar da terra. Só que o joelho, além de flexão, rotação e extensão do corpo humano, o joelho também faz conversação dos dois ossos maiores do corpo humano. Quais são os nomes dos ossos, dos dois ossos, o primeiro e o segundo? O primeiro osso maior do corpo humano é chamado de fêmur, ok? E o fêmur está na parte de cima, no conjunto da perna, sim ou não? Sim. Qual é o segundo osso maior do corpo humano? É chamado de tíbia, perfeito, popularmente conhecido por canela. Então, o maior está em cima, o menor está embaixo. O maior está em cima, o menor está embaixo. O maior está em cima, o menor está embaixo. São semelhantes, porque um está trabalhando junto com o outro. Então, o menor que é semelhante ao maior, quer conversar com o grandão que está em cima. Mas para o menor conversar com o grande que está em cima, ele precisa de um ponto de conversação, que é o joelho, que tem um osso chamado patela, que é em forma de triângulo. Quantos lados tem um triângulo? Quantos? Então, para o pequeno falar com o maior, ele passa pela comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. O joelho, além de ponto de conversação, ele suporta 5 vezes mais da carga corporal humana. Então seria isto aqui: quando você salta, o impacto é frenado nos joelhos. Quando você pratica esporte, o impacto é frenado nos joelhos. Por isso que costumeiramente os atletas reclamam ou de dor nos joelhos ou de dor nos tornozelos. Perceba que a tíbia está sempre aliviada, a não sei que a pancada seja específica sobre este osso. Sendo não sobre osso, dá a entender que a tíbia está mais aliviada do que o joelho, do que o tornozelo. Então, para que 5 vezes mais da carga corporal não ceda e não quebre a tíbia, a comunhão. Coloca o corpo na frente e não deixa a carga descer. Irmão, manda essa internet de escada embora, já existe banda larga. Olha o download aqui. Faça uma autoanálise da sua vida. Vê se não era para você ter quebrado há muito tempo. Vê se não era para a tua família ter quebrado há muito tempo. Vê se não era para o teu ministério ter quebrado há muito tempo. Vê se não era para a tua vocação ter quebrado há muito tempo. Os anos passaram, aumentou, a pressão só aumentou. Em vez de você quebrar, você até chegou a dizer: esta pressão me quebra, não canto mais, ainda é birrento, não prego mais, não falo mais nada. Engraçado que você com a sua birra está aqui há anos na festividade e não vai embora. Porque quem tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus não quebra.
Está recebendo isso aí ou é difícil você virar a palma da mão para cima, assim, ó, para cima, para cima, para cima? O teu adversário, o meu adversário, não tem presciência, ele acredita no presente. Então todo dia o demônio te olha e diz: essa aí ela quebra, nessa aí ela quebra. Quer apostar que ela quebra? Quer apostar que ela quebra? Quanto mais ele aposta, mais ele perde, porque a banca dele está quebrando mais uma vez. Porque você não tem comunhão apenas com o governo, você tem comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E quem tem comunhão com a Trindade não quebra para a glória. Só quem está recebendo, só quem tem comunhão, só quem tem. Quem não tem, não tem. Deixa eu ver quem tem. Só quem tem. Dá um pulo dessa cadeira aí, meu filho, e um brado de glória a Deus. Se você não adorar a estátua, vai entrar no forno, hein? Como é que é? Se não adorar, entra no forno. Se Deus livrar. Meu Deus. Se não livrar, era para a pressão descer. Ah, é? Não adora? Aumenta o fogo. 7 vezes. Vamos ver se eles não vão retroceder. Quem jogou o bafo da fornalha matou. E quem caiu no fogo ficou vivo. Cheiro de corpo queimando é ruim demais. Só que o cheiro não vem na de Nabucodonosor. Ué, uma pressão desse tamanho e a situação não está cheirando mal. Uma carga dessa e não está cheirando mal, deixa eu ver o que está acontecendo. Quando ele bota o olho, ele vê a tíbia e o joelho dentro segurando, dizendo: enquanto eu estiver com você na pressão, não tem fornalha. É esse glória a Deus que você está dando ou dá para melhorar? É esse glória a Deus que você está dando ou dá para melhorar? Então vamos melhorar. Deixa eu te dizer um negócio aqui. Eles não estavam só desamarrados, eles estavam passeando. Ô Júnior, por favor, eu acho que eu não sou tão louco assim. Porque se Jesus entra comigo na fornalha e me solta, a primeira coisa que eu faço é correr para o lado de fora. Só que ele diz: vamos debochar, passeia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Não entendeu? Ele disse: vamos mostrar para quem não tem Deus que a gente dá show debaixo de pressão. Vou mostrar para a cidade alta que aqui tem gente devendo, gente com a família arrebentada, com o filho viciado, mas a gente não corre não, a gente encara a situação de peito aberto, de cabeça. Só quem vai passear na fornalha. Sai da terra. Sai da terra. Jesus está dizendo para nós aqui esta noite: a terra, ela te amarra. Então quem não se permite, ou quem não permite o que sai daqui tocar os joelhos, vai viver assim, no limite da terra. Isto é preocupante. Porque o homem não pode viver no limite da terra.
Porque se vivêssemos no limite da terra, a terra nos domina. E quem é dominado pela terra não anda direito. Porque a terra dá e impõe os seus limites. A terra diz, você vai até aqui, daqui para cá é impossível. É por isso que fazendo Adão, ele soprou Raim, vidas, no plural. Vidas. Não soprou uma vida, ele soprou duas ou mais. Porque está no plural. É por isso que ele pergunta, Caim, onde está o seu irmão Abel? Porque a terra clama pelo sangues, no plural do teu irmão. Para você é uma vida, quando você estava no pecado. Vou explicar melhor. O que ele soprou na senhora, o que ele soprou em mim, o que ele soprou em você, faz diferença entre nós e os animais. Aqui não tem nenhum cavalo dando culto, nenhum pássaro dando culto, porque só nós humanos, e até quem não serve a Deus, o nosso Deus, precisa adorar alguma coisa, porque em nós tem a essência de duas vidas. Eu vivo aqui embaixo, mas ansioso para chegar lá em cima. Então eu vivo aqui com o comportamento de lá. Aí Jesus disse assim, um semeador saiu ao campo a semear trigo, e semeou um trigo, semeou semente boa, e veio o inimigo e semeou semente má junto com o trigo que ele semeou, que era bom. E cresceu o joio no meio do trigo. Os trabalhadores indo ao campo perceberam, voltaram ao seu senhor e disseram, há joio no meio do trigo, não quer que vamos ao campo e arrancamos o joio do meio do trigo? Não puxa o joio, se puxar o joio, o trigo vem junto. Mas joio não presta para nada. Ele, além de sugar a força do trigo, ele sufoca. Faz o que então? Quem disse foi o dono, não foi o trabalhador. O que eu estou falando aqui é a palavra do dono, não é do trabalhador. Porque a vontade dos trabalhadores é arrancar o joio. Porque nós não temos misericórdia. Principalmente o pentecostal. Ok? E não faz essa cara de espanto para mim, que você fica um pouco mais hipócrita ainda. Fica mais feio para você. Porque se eu visitar suas postagens no Facebook, me dá nojo de você malhar o teu irmão que toma ceia com você. Se você não tem a capacidade de perdoar, peça para Jesus te libertar. Porque antes de você querer tirar o cisco do olho de alguém, Jesus disse, olha o tamanho da trave que está no teu. Quem tem ética cristã, antes de falar com alguém, até que a pessoa está errada, ele ora para si. E a Bíblia diz, o que querei que os outros vos façam, fazei vós primeiro. Se eu estou vendo meu irmão caindo, e olha que eu conheço gente caída, hein? Eu com ele converso. E não digo, vai para o inferno. Desse jeito você está deteriorando a sua vida. Eu quero te ajudar. Porque é melhor andar em dois do que em um. Porque quando um cai, o outro levanta e diz, levanta a tua cabeça. Se andarmos como ele andou na luz e tivermos comunhão um com os outros, o sangue de Jesus nos purifica. Cadê a igreja que acredita nisso? O que a gente faz então, Dom da Serra? Ele diz assim, deixa crescer o joio com trigo. Como é que eu vou deixar o joio crescer com trigo?
A dona Célia, não se preocupe. Crescimento não é sinônimo de salvação. Pregar aqui com eloquência não demonstra aos irmãos que eu sou salvo. Gravar DVD, pregar em catedral, como se eu tivesse preocupado com isso. Nunca tive. Nunca tive. Não fala para ninguém que é salvo. Andar de avião, meu ministério está próspero. Ministério próspero não é sinônimo de andar de avião. Ministério próspero é andar em santidade, a sua mensagem, tratar do pecador. Deixa crescer. No dia da ceifa, quando a trombeta tocar, nós vamos ver quem é joio e quem é trigo. Por quê? Porque quando o trigo cresce e o joio cresce, a raiz é gramínea, cresce para baixo. Então, quanto mais o joio cresce, mais ele se embola com a terra. Ele vai crescendo e vai se embolando. Porque tem gente que não pode crescer. Pode crescer. Pode. E Deus é pai. Então ele olha para você e diz assim, o olhar do filho é imediativo. Agora, quero agora, tem que ser agora, é para agora. Filho é assim, quem é mãe sabe, quem é pai sabe. E o pai é futurista. Eu não vou te dar agora porque o teu futuro vai ser ruim. Não pegou? Tem gente que vai ter que morrer andando de bicicleta. Porque se ganhar um carro, fica soberbo. Tem gente que até cursa em seminário, mas não tem dom, porque isso aqui não é profissão, isso aqui é vocação. Chamado. Entende, então? Entendeu? Aí Deus diz, eu não vou poder te colocar para pregar, porque se pregando para 50 pessoas, chega na portaria, por favor, o nome do irmão? Eu sou o pregador. Sou pregador. Baixa esse nariz. A glória aqui é dele, a honra aqui é dele. E o trigo não cresce? Claro que cresce, porque crescer não é pecado. Olha para esta cara feia aqui. Está olhando para essa cara feia? De largatixa, não é? Olhe para cá. Cresça em nome de Jesus. Prospere em nome de Jesus. Entre na faculdade. Dê uma situação boa para a sua família. Compre uma boa casa para os teus filhos. Deixa alguma coisa. Não levam nada dessa terra, mas deixa para alguém. Para de ser egoísta. Se quiser deixar para mim, eu te dou até um beijo na testa. Mas cresça como o trigo. Crescer como? Com a raiz solta. Quanto mais ele cresce, mais ele morre. E quanto mais morto ele fica, mais solto ele fica da terra. Pegou? O trigo cresce, mas ele está dizendo, eu estou crescendo aqui, mas eu sei que eu não sou daqui. Uma hora o agricultor vem me buscar. E não vai ser cozinha, não vai ser novela, não vai ser Flamengo, não vai ser Vasco, não vai ser brasileiro, não vai ser futebol americano, não vai ser cinema, não vai ser fama, não vai ser faculdade que vai me segurar. Se Jesus mandar sair da terra, não tem credencial que vai impedir eu de marchar no poder aqui. Só quem é trigo, levante as mãos e dá um brado de glória a Deus, que eu vou te dar um detecta. Você quer perceber quem é trigo e quem é joio? Quem quer, diga amém. Não vou contar. Claro que vou. É só você olhar, você não é termômetro. É só você perceber a intensidade do glória que essa pessoa está dando. Só perceber a intensidade. Por quê? Porque o sol nutre o campo. Enquanto o sol bate, o joio e o trigo cresce. Não cresce porque é bom.
cresce porque o sol está nutrindo. Aqui ninguém cresce porque é bom, irmão. Porque o próprio Jesus em terra disse: bom, só conheço um, é o Pai. Só que o jogo cresce com arrogância. Não é flexível. Porque todo arrogante não é flexível. Ou é o hino que ele quer, ou ele não canta. Deixa isso para outro dia, né, irmão? Então ele cresce. Assim, ó. Não baixa a cabeça. E o trigo? Ele é flexível. Então ele vai crescendo e vai fazendo isso aqui, ó. Esse glória foi da alma. Esse glória foi da alma. Então ele vem assim, ó. Ele vem assim, ó. Ele vai crescendo. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou crescendo porque o sol da justiça, ele cresce adorando, ele cresce reverenciando, ele cresce bendizendo, ele cresce glorificando, ele cresce dando glória a Deus e aleluia. Porque Jesus olhou. Você lembra quando Deus olhou para Adão e disse assim, ó, lavra e guarda a terra, não está coligado com a expressão que Lautino Come Filho explica na escritora Joep, no seu livro Gênesis, dizendo, está coligado com a expressão adorar e obedecer. Aqui você não precisa matar frango, aqui você não precisa rezar, aqui você não precisa virar 3 cambalhotinhas assim, fazer simpatia, aqui você não precisa de figas, de pé de coelho, de patuá, aqui você tem que adorar e obedecer, adorar e obedecer, adorar e obedecer, adorar e obedecer. Então o que eu faço lá fora? Eu obedeço, cumprindo aquilo que disse a carta. E Abraão foi fortificado dando glória com testemunho. E a boca? Capítulo 13, verso 15. Daí o Senhor sempre sacrifício de louvor, isto é o fruto dos lábios. Adorar a Deus com a bateria é bom. Adorar a Deus com a guitarra melhor ainda. Com o teclado fica maravilhoso. Se tiver um sax, nego até chora. Mas dá glória a Deus com a boca, você está dizendo. Tem aí ou você é joio? Tem aí ou você é joio? Tem aí ou você está na terra ainda, está na carne? Ô meu filho, sai desta terra para glorificar. Eu encerro aqui. Eu vou encerrar, tá? De verdade. Eu vou encerrar. E o lombo, irmão? E o lombo? Estou aqui. Serve para auxílio de muitas coisas. Ele está me perseguindo o som, mas ele vai perder em nome de Jesus. O sonoplasta está ali. Ó. O lombo serve para muitas coisas. Dentre eles, proteger a genitália. O que eu vou dizer aqui, irmão? Você precisa de maturidade, sabe por quê? Porque a pior coisa é você falar de vida sexual na igreja. Aí eu começo a rir. Eu queria saber qual é a piada. Sério, Fabiano? E o mais engraçado, ele ri como se não conhecesse da coisa. Como fosse inocente. Outros se escandalizam. Ele está tratando de vida sexual no púlpito? É, irmão. Vou tratar onde? Então trate com maturidade. Ó. Ezequiel é homem ou é mulher? Naquele tempo não tinha ativismo. As águas estão tocando os lombos de um homem. Sim ou não? Sim. A diferença da genitália masculina e da feminina não vincula só a aparência. É o que carrega. O homem carrega sêmen. E a mulher? Perfeito. Só que o sêmen é o potencial para o filho. E o óvulo? O desenvolvedor do potencial. Então o homem carrega a semente. E a mulher? É a terra. Que uma vez a semente fecundada, germina e vira uma árvore chamada filho. Não foi isso que Aristóteles ensinou? Potencial não é ato. O que é um potencial? Aquilo que pode vir a ser, mas não é. E o que é ato? Um potencial em exercício. Fato não é potencial. E o que é um sêmen? Potencial para ser, mas não é. Só é depois que a esposa... O
homem tem potencial e a mulher desenvolve. Aí o texto diz, quando vocês casarem, sairão da sua casa e serão uma só? Quantas carnes? Como serão uma só se são dois corpos? Quando você casa, a esposa diz para o esposo, meu corpo é seu. E o esposo responde, e o seu é meu. E o meu é seu. Um é dono do corpo do outro. E aí a vida sexual pode ser ativa. Por que ativa? Porque quando é o caso, há enlace de corpos no ato sexual. Literalmente um corpo encaixa-se no outro fazendo uma só. Só pode ser uma só carne que em casa, porque a carne é a mesma, se mistura em santidade. É enlace de corpos. É enlace de corpos. Então, para a mulher engravidar, não dá para engravidar de forma superficial. O relacionamento tem que ser tão íntimo que os corpos se entrelaçam. Superficial não engravida, enlaçado engravida. Cristo é o cabeça, nós somos quem? Ele é a videira, nós somos quem? Ele é o pastor, nós somos quem? Ele é a videira, nós somos o ramo. Ele é a pedra principal, nós somos as pedras. Ele é o sumo sacerdote, nós somos quem? Sacerdotes. Ele é o noivo, nós somos quem? Ele é o esposo, nós somos quem? Agora deixa eu fazer uma pausa, irmãos, porque eu estou cansado. Você ficar conhecido tem um lado bom e tem um lado horrível. O mau caratismo me irrita. Então as pessoas ouvem uma coisa aqui, elas distorcem, jogam na internet como se você tivesse dito e você não disse. Então deixa eu explicar agora para os críticos de plantão que leram 2 livros na vida e querem criticar. Então deixa eu explicar para você aqui. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer vida sexual com a igreja porque Deus é assexuado, meu filho. Eu estou dizendo que é o mesmo grau de intimidade. Eu te explico. Haverá bodas, e bodas é para quê? Opa! E quem casa vira uma só? Então quando você aceita Jesus, Ele bota uma aliança no seu dedo e diz assim, ó, só eu posso possuir o teu corpo. E só o teu corpo carrega a minha presença, porque nós somos templo e habitação do nosso esposo. E ele é ciumento, hein? Vocês querem a carta de divórcio, ele diz, mas eu não dou. E se apelar para o litigioso não funciona, porque o juiz da vara de família ainda é ele. Será que é por isso, Márcio, que Jesus disse assim? Quando vocês orarem, entre no vosso... Ué, como é que ele diz em João capítulo 4, verso 23? Se agora que o Pai procura a verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. A dispensação do Espírito me dá a capacidade de cultuar a Deus sozinho. Se eu orar a Deus no carro, Ele me escuta ou não? Na cozinha? No banheiro? No monte? Então aquele texto assim, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, tem nada a ver com culto. Tem a ver com justiça. Se você me prometeu alguma coisa e ninguém testemunhou, ele testemunha. Culto eu posso fazer sozinho. Posso orar a Deus sozinho. Só que ele diz monte, nem diz cozinha, nem diz quarto, nem diz igreja. Ele diz, entra no teu? Entra no teu? Porque quarto é lugar do quê? Só que ele não diz, entra no quarto. Ele diz, entra no quarto e fecha a... Se eu vou orar, para que fechar a porta? O que vai acontecer? Ele diz, tranca a porta, porque o esposo vai tratar com a esposa. E intimidade, quem está de fora não entende. Mas o Pai que te vê em secreto é fiel para te abençoar e honrar. Na presença de... Então eu me relaciono em secreto e depois todo mundo fica sabendo.
Como é que as pessoas vão saber o que aconteceu em secreto? Porque quando o corpo mistura, não entendeu? Para quem não é crente e está aqui no culto, me perdoe, não é ofensivo. Você não vai entender você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Para você isso aqui é só um culto. Para você que está desviado da igreja, isso aqui é só um culto. E para quem está no Senhor, isso aqui é uma núpcias. Das 7 horas, é hora de se envolver com o esposo. É o esposo em mim, eu nele, ele em mim, eu nele, ele em mim, eu nele, ele em mim, eu nele. É por isso que quando o poder pega, alguém grita, ixi, eu não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, porque quando está tão íntimo, não dá para distinguir se é igreja ou se é Deus ou se é a igreja, se é a igreja ou se é... Quem vai dar glória, vai economizar ou vai abrir essa boca para... Diga comigo, diga após mim. A igreja não é homem. A igreja é mulher. A igreja é mulher. Por quê? Porque a mulher não tem potencial. Ela desenvolve o que recebe. Aqui, nós só somos alguma coisa porque o esposo entregou alguma coisa para você desenvolver e você vai desenvolver. Vou encerrar aqui. Escute que é a última expressão que eu uso para nós orarmos. Já percebeu? Depois dessa... Se você não percebeu durante esses dias de festividade, começou quando a festa? Sábado? Tá, então sábado. Se vocês perceberam que tem gente que sai daqui dizendo, eu fui abençoado. E tem outro que sai daqui apático, frio. Tem gente que está aqui dando glória e o outro está morto. Porque para misturar... Eu não vou falar não. O ato sexual começa com um beijo na boca. Para quem é decente. Beijo na boca. Aí diz Cantares, beija-me com os beijos dos teus. Vou beijar com o beijo do cotovelo. Vou beijar com o beijo dos lábios. É porque o crente tem 2 bocas. A do coração e a boca natural. Todo culto o esposo quer se misturar, mas tem culto que não dá. Porque ele é romântico. Ele não é promíscuo. Ele é romântico. Ele não é funkeiro. Ele sabe tratar da esposa. Ele não trata a esposa como um objeto sexual. Aí ele disse para Isaías, eu quero até me misturar, mas não dá. Por quê? Só me adoram com a boca, o coração. Então o coração fala.